Olá, meu nome é Dr. Gerson Gessler, sou médico especializado em medicina chinesa. Esse é o meu canal onde vou falar sobre a medicina integrativa chinesa, trazendo o conhecimento e a minha experiência desta medicina milenar para os dias de hoje. Nosso assunto de hoje é sobre o outono. Vamos abordar os desafios e as alterações interiores que ocorrem nesse período e as dicas de como aproveitar melhor essa estação em relação à nossa saúde. Pela medicina chinesa, existe um ciclo composto de 5 movimentos que ocorrem dentro do nosso organismo e no meio ambiente se manifesta através das estações climáticas. No Brasil, as estações não são tão bem definidas. As mudanças são mais amenas que em países no hemisfério norte, mas, independente disto, o ciclo interno do nosso organismo se manifesta em toda a sua plenitude, e o momento atual é o outono. Portanto, vamos falar do outono interior. Um dos objetivos da medicina chinesa é integrar e harmonizar os ciclos internos aos ciclos externos, promovendo a saúde. O outono é a sequência do verão. É um período onde o yang do verão perde força e o yin começa a aumentar. Vamos entender melhor esse movimento yin-yang, tanto falado e pouco explicado. No meio ambiente, conseguimos perceber esse movimento pela temperatura. O yang do verão fica mais fraco e só consegue aquecer o clima no meio do dia. Nas extremidades é vencido pelo yin, pelo frio. No interior do nosso corpo ocorre o mesmo. Para entender o que ocorre, vamos falar algumas propriedades do yin no organismo. Uma das funções é esfriar, a outra é interiorizar e aprofundar, e a outra é manter, impedir uma expansão sem controle. Como é que nós percebemos isso no organismo? É um período que começamos a tirar do armário as roupas mais quentes, porque começamos a sentir mais frio. A expansão é controlada e ficamos mais introspectivos, com vontade de ficar em casa, principalmente a partir do pôr do sol. Portanto, forçar uma expansão em qualquer coisa, por exemplo, começar uma série de exercícios muito mais intensas, começar novos projetos que exigem expandir o seu mercado, vão contra a natureza e pode provocar desarmonias, podendo causar distúrbios inclusive da saúde, em situações que já estavam estáveis e controladas. O outono interno pede que respeite a sua propriedade de manter, não promover mudanças. O outono pertence ao elemento metal. Os órgãos que esse elemento controla são o pulmão e o intestino grosso. O pulmão está ligado à pele e às vias respiratórias. Essas são as regiões mais susceptíveis a doenças nesse período. O elemento metal serve como protetor, como uma barreira. É como se nesse período vestíssemos uma armadura para a proteção de agentes agressores externos. O outono é uma época para colher os frutos dos períodos anteriores, portanto, aconselha-se interromper novos plantios e nos voltar para colher os frutos. A função de interiorização com o aumento do yin começa a revirar um espaço não utilizado até então e tudo que lá existe será colocado para fora. Tudo que você guardou, tentou esconder de si próprio, por exemplo, rancores, abandonos, perdas, virão à tona. É o que ocorre quando vamos tirar a roupa anti-frio que está no fundo do armário. Tudo que está na frente é retirado e você até encontra roupas que tinha se esquecido e que muitas vezes não servem mais. O que fazer com tudo isso? É um período de introspecção e de reflexão. Tudo que não precisa ser jogado fora para que todo esse resíduo acumulado possa dar espaço ao novo. Os projetos novos devem se voltar à reforma e à limpeza interna e do ambiente ao redor de onde você vive. É o momento de olhar para os frutos que colheu e, se não estiverem bons, refletir o que faltou internamente e deixar de colocar a culpa nos outros. Se não fizer isso, poderá sentir tristeza, pesar, lamento, pode aparecer distúrbios respiratórios, problemas na pele e no intestino.
Se não colher os frutos, eles cairão como as folhas das árvores no outono. O outono interior exigirá de você colocar tudo em ordem, arrumar, organizar, estruturar tudo internamente e também o ambiente ao seu redor, criando regras e fazendo uma limpeza. É o momento de fazer aqueles reparos, retirar os remendos e arrumar tudo em todos os sentidos, interno, externo, relacionamentos. A natureza te ajudará a fazer isso de forma mais fácil. Este é o momento, não perca a oportunidade. Jogar fora o que não te serve mais exige o desapego. Em um lugar onde as estações são bem definidas, milhares de folhas tomam uma coloração alaranjada e avermelhada e caem dos galhos. Você vai pegando cada uma delas e tentando grudar de novo nos galhos? O que pensamos nesse momento? Deixa pra lá, logo crescerão novas folhas. E é o que o outono interno exige. Deixar pra lá os rancores e as perdas. Agora, conhecendo um pouco mais sobre o que a medicina chinesa fala do outono, vamos falar sobre as orientações. Inicialmente, para entrar em harmonia com a natureza, ter uma boa qualidade de vida, vamos falar sobre o que o outono espera de nós. São 4 itens. Primeiro, estruturar, organizar e limpar. Segundo, desapego. Terceiro, criar novas regras. Quarto, proteger-se de fatores externos, inclusive o climático. Conselhos da medicina chinesa para o outono. Em relação ao sono, deitar-se e levantar cedo para aproveitar os momentos do Yang que ainda sobraram. Em relação aos projetos e planos que a gente tem, é o momento de colher os frutos que você já plantou. Se não fizer isso, eles vão cair na terra, assim como as folhas no outono, e não poderá mais aproveitar. Em relação aos exercícios, mantenha o treino e o desempenho que conseguiu até agora. Faça Tai Chi Chuan para o elemento metal, que basicamente são respirações lentas e muito profundas, enchendo os pulmões ao máximo e de preferência ao acordar. Isso tonificará seus pulmões e movimentará seu intestino. Em relação a tomar água, nesse momento a secura invade nosso corpo e o ambiente. A gente combate a secura tomando pequenas quantidades de água com muita frequência e não tomar grandes volumes de uma vez só. Quanto de água nós devemos tomar? Na chinesa, cada pessoa tem uma necessidade. Depende da quantidade da umidade interna e da função dos rins. A dica é: tome o suficiente para deixar a urina amarela clara durante o dia. Se ela tiver amarela escura, precisa tomar mais água. Se estiver transparente, sem cor, durante o dia todo, você exagerou na água e isso sobrecarrega os rins. E o próximo conselho: usar a regra dos 3 aquecimentos. Aquecer o corpo com roupas, não com aquecedores, pois a função do yin é manter, então devemos manter o nosso próprio aquecimento. Aquecer os alimentos que vão ser consumidos. Deixe de lado um pouco os alimentos crus e os alimentos gelados, as saladas em excesso. E manter nosso corpo aquecido interiormente com bebidas quentes, exemplo, chás e sopas. Se isso não for suficiente e estiver com dificuldades para lidar com esses processos e as doenças começarem a se instalar, a medicina chinesa poderá te ajudar. Eu trato meus pacientes com ervas medicinais, acupuntura e orientações personalizadas. Bem, antes de me despedir, eu gostaria de compartilhar algo que recebi de uma pessoa muito especial, muito querida, um talento para escrever, que em 2 frases conseguiu condensar toda a essência do outono. Outono, época de mudanças, novos valores, novas sensações. O simples toque de uma água morninha na pele torna-se um grande acalento. Maravilhoso, vocês não acharam?
Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão, acesse meu site drgerson.com.br e envie uma mensagem para mim. Saúde e paz para todos. Obrigado pela atenção. Até o próximo episódio.